Boa noite, querido irmão e querida irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma hora do estudo. Hoje chegamos ao nosso 13º estudo acerca da confissão de fé. Na semana passada tivemos a oportunidade e o privilégio de ouvirmos o reverendo Camargo trazendo um estudo, uma mensagem acerca da graça e mostrando-nos a importância deste atributo tão maravilhoso do nosso Senhor Deus. Hoje continuamos então a seguir através da confissão de fé e chegamos ao capítulo de número 8. Este estudo acerca do capítulo de número 8, assim como eu tenho feito com alguns anteriores, eu tenho trazido então de uma maneira mais simples e direta e dividindo-os em duas partes. Hoje também farei o mesmo. Hoje iremos estudar a primeira parte, do ponto 1 ao ponto 4 do capítulo de número 8. E na semana que vem, veremos até o ponto de número 8 do capítulo 8. Então, sem mais delongas, pegue sua Bíblia. Se você tiver sua confissão de fé, pegue-a também, fique com ela em mãos. Mas o mais importante, pegue a sua Bíblia. Temos então sempre referências acerca daquilo que estudamos e ouvimos e lemos. E é de extrema importância, então, falarmos sobre isso. E hoje, o nosso estudo será sobre o capítulo de número 8, que fala de Cristo, o mediador. Um capítulo muito importante, um assunto muito importante. O capítulo 7 que passou, falamos do pacto de Deus com o homem, como ele faz, então, o pacto das obras e o pacto da graça. E certamente o mediador do pacto da graça é Cristo Jesus. Então, continuando, vamos ao nosso estudo, ao nosso momento de estudo, onde começamos no ponto 1, lendo que aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e o rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Vemos então que, em primeiro lugar, o primeiro ponto deste capítulo falando de Cristo, introduz quem Cristo é, mostra que foi por Deus, em seu eterno propósito, na sua providência, na sua soberania, na sua criação, na forma de sustentar todas as coisas, aprove a Deus então escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Se você não lembra acerca disso, do primeiro homem, do Filho unigênito, de Jesus Cristo como mediador, volta aí na playlist, está embaixo aí o acesso no canal do YouTube, só procurar a playlist do nosso estudo, e no Pacto das Obras, no Pacto da Graça, o Pacto de Deus com o homem, nós estudamos sobre isso, nós falamos sobre isso. Adão foi o primeiro representante dos homens, Adão foi aquele que representava a humanidade, pecou, e por isso hoje a humanidade sofre com o pecado, mas vemos que em Cristo Jesus, por ordem de Deus, por vontade de Deus, por aprovação divina, Cristo torna-se então o segundo Adão, o mediador entre Deus e o homem. E ele então é o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça, o salvador da sua igreja. Ele é herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. E ele então é chamado desde toda a eternidade. Ele tem chamado um povo para ser a sua semente. E para no tempo devido, ele redimir este povo, ele chamar, ele justificar, santificar e glorificar este povo. Então, vemos como é simples e direto esse ensinamento. Vemos como o ponto 1 é simples e apresenta Jesus Cristo de uma maneira específica. E cerca disso, nas nossas referências bíblicas, em primeiro lugar temos Isaías 42, versículo 1,
que diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, em quem minha alma tem prazer. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha, Deus, através do profeta, anunciando o seu servo, que é Jesus Cristo. João 3,16, um versículo muito conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vemos então como esta obra maravilhosa do Senhor, como o Senhor age através da vida de Jesus Cristo e como Cristo torna-se então o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é então aquele que veio para salvar a humanidade. É aquele que veio para anunciar o evangelho, a boa nova, que há salvação para o homem perdido. Jesus Cristo é o mediador, aquele que faz a ligação entre Deus e o homem, coisa que fora perdida ali no Éden, onde Adão e Eva, os representantes da humanidade, pecaram e caíram. Mas aprove a Deus enviar Jesus Cristo, seu único filho, para então tornar essa redenção ao homem. Vemos quão incrível é tal obra. E não temos muito o que falar sobre, porque o próprio texto mostra quem Cristo é. E a Bíblia, como referência, mostra e afirma quem Jesus Cristo é. Mas continuando, indo então para o nosso ponto de número 2 do capítulo 8. Vemos que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, ou seja, no momento exato e momento necessário para se fazer aquilo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, ou seja, sendo Deus, no momento exato, no momento certo, Jesus Cristo tomou sobre si a natureza humana, com tudo aquilo que você sofre, tudo aquilo que eu sofro, com tudo aquilo que nós, como humanidade, sofremos. Jesus Cristo, o mediador, também sofreu. Contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas. Jesus Cristo não era metade homem nem metade Deus. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. E aí eis então a maravilhosidade da obra divina. Porque não tem como a gente explicar de maneira simples como alguém é 100% homem e 100% Deus. Mas apenas o Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade, apenas Ele poderá ser 100% homem e 100% Deus. E essas duas naturezas eram inteiras, perfeitas e distintas, elas eram diferentes. A divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. Olha que mensagem maravilhosa é essa. Olha que mensagem incrível essa que nós vemos e ouvimos e podemos ler. Que o nosso Senhor Jesus Cristo não há confusão em sua natureza. E a sua natureza é homem para ser, então, sacrifício agradável a Deus. A sua natureza é uma natureza humana, porque ele precisava ser homem para servir de sacrifício. Mas sua natureza é divina,
porque somente Deus poderia fazer uma obra tão perfeita e morrer numa cruz e após o terceiro dia ressuscitar. Apenas o próprio Deus poderia fazer isso. Então as duas naturezas existem em Cristo e nós não podemos negar isso. E não podemos pensar que é metade, metade. Não, elas são inteiras e perfeitas e elas existem dentro de uma pessoa só, de maneira perfeita. Somente em Jesus Cristo, o mediador, isto é possível. Somente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, isto é possível. Mas continuando e como referência bíblica de um ponto tão incrível e tão maravilhoso que nos ensina acerca de Cristo. Vemos então que, em primeiro lugar, o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1 e verso 14, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Paulo, em sua carta aos Gálatas, afirma: vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o momento exato, o momento escolhido por Deus, o momento para a sua obra se iniciar da redenção. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele era homem, ele tinha que obedecer à lei. Além de ser homem, nascido sobre a lei para obedecer à lei, vemos que em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, 27, há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Vemos então que Jesus Cristo nasce de mulher. Jesus Cristo nasce então como verdadeiro homem, além de ser verdadeiro Deus, verdadeiro Cristo, verdadeiro Salvador. Continuando, a carta de Paulo aos Romanos nos diz o seguinte, capítulo 1, do verso 3 ao 4, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Olha então a natureza humana de Jesus Cristo, e foi designado Filho de Deus com poder. Olha a natureza divina de Cristo, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, continuando, passando então o ponto 2, depois de vermos as duas naturezas de Jesus Cristo. Vemos o ponto 3 que nos diz o seguinte: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que o exercesse. Vemos então que Jesus Cristo foi chamado para ser o mediador pelo Pai. Mas além de ser chamado, além de ser enviado, ele recebeu toda a autoridade para ser então este mediador e este fiador. Nós vemos então que há na mão de Cristo Jesus todo o juízo. Que é Cristo Jesus que é o mediador e fiador daquilo que está então em dívida com Deus, que é o pecado. Pecado este que entrou lá no jardim do Éden através de Adão e Eva, mas que em Cristo Jesus há então a nova oportunidade, uma nova chance. Há em Cristo Jesus a salvação, porque ele obedeceu perfeitamente à lei, porque ele é aquele que recebeu autoridade para ser o mediador entre Deus e o homem. E é nele, então, que temos a salvação do homem. Mas continuando e vendo como referência bíblica deste nosso texto, vendo como referência bíblica daquilo que vimos até agora, vemos então que o Salmo de número 45, versículo 5, vai nos dizer
As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem, submissos a ti. Jesus Cristo tem poder, e o seu poder faz com que os povos caiam, submissos a ele. Carta de Hebreus, capítulo 1, verso 8 e 9. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aquela morte que é recebida como castigo por causa do pecado de Adão e Eva. Quem prova desta morte é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi sujeitado e foi rebaixado, feito menor que os anjos, o próprio Deus, o Filho. É rebaixado, feito menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte. Mas após isso, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse ele a morte por todo homem. Mas continuando, João, o Evangelho segundo João, nos afirma no seu capítulo de número 5, versículo 22 e 27. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus Cristo tem autoridade. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, na grande comissão, capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo começa dizendo, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que maravilha de revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ele tem autoridade, ele tem poder. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e vivo está. Algo que me conforta o coração e mostra o quão maravilhoso é o nosso Senhor. É que hoje Cristo habita em nós, mas na glória nós habitaremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E como último ponto deste nosso estudo de hoje, o ponto de número 4 afirma: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, foi de sua própria vontade, para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei e ele foi criado como homem, nasceu como homem para obedecer à lei, que ele cumpriu em si perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com o que tinha padecido. Com esse corpo, subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo, para julgar os homens e os anjos. Vemos então que em Jesus Cristo, em seu senhorio, há poder. Porque este venceu a morte. Porque este está ao lado do Pai intercedendo pelos homens. Porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Mas é incrível quando lemos e podemos ver que ele foi sujeito à lei. Ele sofreu em sua carne a natureza humana, mas em nenhum momento ele pecou, pois obedeceu perfeitamente à lei do Senhor. E pecado é desobediência. Se ele não desobedeceu, se ele cumpriu perfeitamente, ele não pecou. Vemos então que Jesus Cristo é então um sacrifício perfeito ao homem. É um sacrifício perfeito aos olhos de Deus para salvar o homem.
Jesus Cristo é aquele que abriu mão dos lugares celestiais e da sua glória e majestade. Se humilhou, baixou à terra como homem, mas que morreu naquela cruz, sem culpa nenhuma de cruz, mas morreu em cruz. Mas que ressuscitou depois do terceiro dia e hoje está glorificado e honrado. Está como rei. E há de voltar para julgar no fim do mundo os homens e os anjos. Mas como referência bíblica deste nosso ponto, vemos em primeiro lugar Salmos 40, versículos 7 e 8. Então eu disse, eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 15 e capítulo 5, versículo 17. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus Cristo não veio para acabar com a lei ou cancelar a lei. Ele veio para cumprir a própria lei de Deus. Ele veio para ser então sacrifício agradável ao Senhor, sacrifício verdadeiro ao Senhor. Vemos então, por fim, como últimas referências, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo não merecia a cruz. Ele não tinha pecado ou desobediência para morrer em cruz, mas homens o sacrificaram daquela forma. Ele morreu, mas ele foi obediente até a sua morte. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Em Cristo Jesus temos autoridade, em Cristo Jesus temos poder, porque isto foi lhe dado pelo Pai, por Deus o Pai. O Filho Jesus, o Cristo, é o mediador entre Deus e os homens. E conseguimos afirmar isso porque nesses 4 pontos que vimos hoje, conseguimos olhar para Cristo como Senhor, como Salvador, como o único caminho, como a verdade e como a vida. Aquele que tinha a natureza divina desde toda a eternidade, no momento certo, na plenitude do tempo, tornou-se homem, tanto Deus quanto homem. Uma natureza perfeita inteira, coisa que é até difícil para a gente explicar, mas Deus fez assim. Ele poderia fazer assim. Mas ele veio então e obedeceu à lei. E você pode falar, Elias, mas ele era Deus, óbvio que ele ia obedecer à lei. Não, mas ele era homem, assim como eu e como você. Ele era homem. Ele era sujeito a cair. Ele era sujeito a pecar, mas ele não pecou. Ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus, ele obedeceu. E a sua obra perfeita agrada a Deus. E o cordeiro sacrificado naquela cruz, o sangue derramado naquela cruz, é o sangue pelo qual o pecador deve clamar. É o sangue pelo qual o pecador deve anunciar ser aquele que morreu ali, Senhor e Salvador de sua vida, para ser assim redimido, justificado, regenerado e lá na frente, glorificado. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao fim de mais uma hora do estudo. Quero te agradecer por estar conosco todas as quartas-feiras, estudando a confissão de fé, aprendendo um pouco mais sobre a teologia e crescendo tanto teologicamente quanto espiritualmente. Porque olha quão maravilhosa é a palavra de Deus para nós, que nos ensina acerca de Jesus Cristo, o mediador
entre Deus e os homens. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma ótima noite. Que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor verdadeiramente de sua vida e que você reconheça Ele como o mediador entre os homens e Deus. Que Deus te abençoe e que a hora do estudo, assim como a Unida TV, glorifique primeiramente a Deus e, em segundo lugar, edifique a amada igreja. Edifique aqueles que estão nos assistindo, para no fim de tudo honrarmos e glorificarmos ao nome do nosso Deus. Deus te abençoe e uma ótima noite.